Existe uma ideia que me acompanha há muito tempo. A ideia de que se aproximar das pessoas dói, mas se afastar delas também dói. E talvez uma das maiores dificuldades da vida adulta não seja amar, nem se relacionar, mas aprender a existir nesse espaço desconfortável entre os dois. Eu comecei a pensar nisso depois de ler A Cura de Schopenhauer, do Irving Yalom, e de entrar em contato com uma metáfora antiga da filosofia, o dilema do porco-espinho. Schopenhauer acreditava que o sofrimento humano nasce do desejo. Então, desejar é algo que não temos, é esperar, é criar expectativas. E toda expectativa carrega a possibilidade de frustração. Por isso, a filosofia dele propõe um distanciamento, ou seja, menos envolvimento, menos apego, menos dor. No papel, isso parece lógico, mas o Yalom, ele faz algo muito interessante. Ele coloca essa filosofia do Schopenhauer dentro da vida real. Em A Cura de Schopenhauer, a pergunta não é se a filosofia é inteligente, porque ela é. A pergunta é outra. Isso realmente cura alguém ou apenas protege? Porque se afastar pode diminuir a dor, mas também pode diminuir o contato, o vínculo, a troca. O livro sugere algo desconfortável com relação à filosofia de Schopenhauer. E a sugestão é: talvez o isolamento não seja sabedoria, mas um medo bem justificado. Enquanto Schopenhauer propõe um afastamento, o grupo terapêutico do livro propõe um encontro. Mesmo sem motivo, sinto sempre uma ansiedade que me faz ver e procurar perigo onde não existe. Isso aumenta infinitamente qualquer aflição e faz com que a ligação com os outros seja muito difícil. Então, enquanto Schopenhauer propunha o afastamento, o grupo terapêutico do Yalom propõe o encontro. Então, um encontro imperfeito, com conflitos, com irritações, com falhas. As pessoas se machucam ali, mas também se veem. E talvez essa seja a provocação mais forte do Yalom. A filosofia pode explicar sofrimento, mas não substitui completamente a experiência de estar com o outro. Schopenhauer usa uma metáfora simples e cruel para falar disso: o dilema do porco-espinho. Somos uma espécie de porco-espinho, pensava o filósofo Arthur Schopenhauer. Por quê? O frio do inverno ou da solidão nos castiga. Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros. No inverno rigoroso, os porcos-espinhos precisam se aproximar para se aquecer, mas quanto mais perto ficam, mais se machucam com os seus próprios espinhos. Se afastam, congelam. Se aproximam demais, sangram. Não existe distância perfeita. O dilema do porco-espinho não é um problema a ser resolvido, é uma condição a ser habitada. Toda relação exige ajuste o tempo todo. A distância muda, depende da pessoa, da fase da vida, do que já doeu antes. Quando eu li isso, algo fez muito sentido para mim. Socializar é difícil, não porque somos incapazes, nem frios, nem problemáticos, mas porque o vínculo envolve risco. Toda relação carrega a possibilidade de frustração, rejeição e mal-entendido. E ainda assim, a solidão prolongada também machuca. Hoje existe uma ideia perigosa de que se relacionar dói é porque você não sabe se relacionar, como se o sofrimento fosse uma falha pessoal. Mas o dilema do porco-espinho mostra outra coisa, que doer faz parte. Schopenhauer oferece o afastamento como saída, e o Yalom parece responder que isso não basta, porque compreender a dor não é o mesmo que atravessá-la. Talvez amadurecer não seja eliminar o dilema do porco-espinho, mas aprender quais espinhos valem a pena. Viver entre as pessoas dói, mas viver sem elas também.
E talvez a pergunta não seja como não sofrer, mas como sofrer sem deixar de ser quem somos. Mas e você? Como você tem lidado com a distância entre se proteger e se permitir? Me conta aqui nos comentários.